Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Nossa segunda-feira. Oh, beleza, delícia, né? Boa noite, gente. Boa noite para quem tá entrando. Vão me falando se o som tá bom, se não tá muito alto, não tá atrapalhando. Que eu coloquei um volume meio aleatório, não sei se tá atrapalhando. Me digam. E colocando a água de vocês, tá? Lembrando que é individual, a água ela é individual para cada membro da família. Se você quiser, inclusive, colocar para o seu pet, para o seu gatinho, para o seu cachorro. O som tá bom, tá um pouco baixo. Eu vou aumentar. Me fala se melhorou, se deu uma melhoradinha. Então a água é individual, tá bom? Você pode também colocar para quem não tá em casa, né? De repente o seu filho, a sua esposa ou alguém da família não tá em casa, ou às vezes nem mora na sua casa, né? Algum parente que não mora, que de repente você vai na casa dessa pessoa, um outro dia você pode levar. Só deixa indicado para quem é a água, para quem a água vai, viu? E pode levar sem problema nenhum. De repente, se você tem algum amigo ou parente, né, que esteja em hospital, em tratamento, fluidifica a água para essa pessoa e aí você leva. Muito válido mesmo, né? É uma forma de carinho, uma forma de preocupação, né? E de caridade. Tô tentando arrumar o meu som aqui. Gente, se tiver muito alto, me avisem, tá? Boa noite para quem tá entrando. Mandando aviãozinho, gente, manda aviãozinho para quem vocês acham que possa estar precisando, né, do Evangelho. Quem não precisa, né? Em verdade, como diz Jesus, quem não precisa do Evangelho, todo mundo precisa. Ele sempre cai muito bem, né, na nossa vida. A gente que o diga, né? Boa noite, Betinha. E espero que vocês tenham tido um final de semana de Páscoa abençoado, seja com a família, seja sozinho, trabalhando, né? Que tenha sido de paz, saúde. E a gente continua nessa batalha diária, né? Para melhorar. Esse é o nosso dever aqui na Terra, a gente se melhorar. E a gente se melhorando, a gente dá o exemplo para quem convive com a gente. Isso é, como se diz, o exemplo é uma das melhores caridades. Certo? Então eu vou ler o nosso Gotas de Esperança. Não assustem com algum barulhinho aqui, é a dona Jade brincando. Chega esse horário, ela fica toda elétrica. Tá brincando lá na sala. Então a gente vai ler hoje a nossa mensagem inicial. Hoje é a mensagem número par. Deixa eu fazer de uma outra forma, que eu acho que meu celular ele não tá parando. Só não pode ficar muito alto. Ó, eu aproximei um pouquinho mais o som do celular. Me falem
antes de eu começar a ler a mensagem, se tá muito alto, gente. Ai, não parou. Peraí. Acho que vai parar. Tá muito alto? Tá bom? Tá bom? Que eu dei uma aproximadinha, subi um pouquinho mais. Beleza, beleza. Então vamos lá, gente. Então, hoje o nosso evangelho, a gente vai falar, eu vou dar esse spoiler, né? A gente vai falar sobre a prece para outra pessoa, né? Não a prece para a gente, mas para outra pessoa. Então, vamos aproveitar esse evangelho de hoje, mais do que nunca, né? Eu sempre peço para vocês mentalizarem as pessoas que estejam precisando de uma cura, de uma alegria, de uma bênção, mas hoje em especial, que o evangelho ele vai ser todo voltado para isso. Então, desde a nossa mensagem inicial, vamos mentalizar, vamos ficar mandando vibração para essa ou essas pessoas que estejam precisando, que você conhece, seja da família, círculo de amizade, que precisa de uma cura física, mental, espiritual, tá bom? Então hoje no nosso Gotas eu vou ler uma mensagem de número par. O que a espiritualidade vai mandar pra gente? Mensagem de número 148. Deus, venho te agradecer o pão que não tem faltado à minha mesa, o agasalho com que me cobres o corpo, a água que me banha e me sacia a sede, a amizade dos meus amigos, a fé que me alimenta a alma. Principalmente te agradeço a força que me dás. Agora eu compreendo que contigo junto a mim não existe nenhum problema que eu não possa resolver. Obrigado, pois, pelos meus problemas, que eu veja neles a tua mão a me ensinar a viver. Olha que mensagem linda, é uma mensagem de agradecimento a Deus, que a gente está lendo logo de início da nossa mensagem. Inclusive agradecendo pelos meus problemas. E que ele pede aqui que eu possa ver nos meus problemas a sua mão me ensinando a viver. Pois é exatamente isso que a gente vai falar no nosso evangelho de hoje. As provas que a gente tem aqui na nossa vida. Que nada é o acaso, né? Muito linda essa mensagem de hoje, gratidão. A gente agradece essa mensagem. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizando a imagem de Jesus, nosso Mestre. Agradecer primeiramente sempre a Deus, nosso Pai Celestial, que nos criou com tanto amor, tanta dedicação. Agradecer a equipe espiritual que já se encontra presente nos nossos lares. Agradecer os nossos irmãozinhos desencarnados que sempre estão presentes com a gente para aprender, para trazer a alegria, coragem, para que a gente possa ter essa troca de vibração.
Agradecer aos nossos mentores, nossos guias espirituais, que estão sempre do nosso lado, guiando a gente, intuindo bons pensamentos, boas ideias, que a gente, a cada dia, os nossos ouvidos de ouvir possam estar mais atentos a isso. Que hoje a gente possa absorver cada ensinamento de Jesus, cada palavra, levando primeiro para a gente e depois aos outros, como fizeram os apóstolos de Jesus. Pedimos, Senhor, a Tua proteção, que o Senhor abençoe cada um que participa desse Evangelho, levando saúde, a saúde física, a saúde espiritual, que essa nossa intenção do bem, do amor, possa chegar a todos os que precisam dessa intenção, dessa energia, desse fluido. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, vai limpar os nossos lares, vai trazer a proteção, vai realizar os passes, os tratamentos, as curas. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para quem está chegando. Vamos que vamos. Então hoje a gente vai ler, a gente está no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, um capítulo riquíssimo. Então, como eu falei lá no início, agora, gente, as preces, a partir de agora, é pelos outros, né? Que a gente jamais pode esquecer. Então, a gente tem que lembrar, a gente sempre fala, né? A gente tem que se curar, então a gente pede por nós, para a gente poder fazer pelo outro. Então, se eu não estou bem, eu não vou conseguir ajudar os outros. E então agora as preces serão pelos outros. E o tema de hoje é preces pelos outros, por alguém que esteja, é a terceira parte, né? Por alguém que esteja em aflição. Aí eu te pergunto, você conhece alguém que esteja em aflição? Além de você, né? Além de nós mesmos, a gente sempre vai conhecer, né? Infelizmente. Então eu vou ler o prefácio. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, não será abreviada pelo nosso pedido. Mas seria ato de impiedade se desencorajar, porque o pedido não foi atendido. Aliás, na falta do término da prova, ou seja, se a prova não for cessada, né, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova, né? Se ele não tiver a resignação e a coragem, ele vai ter que recomeçar essa prova.
É, então, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir os seus esforços, seja em apelando aos bons espíritos em sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral do aflito por conselhos e encorajamentos, seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível, né? Porque de repente a aflição do outro pode ser pela questão material, que, como a gente fala, às vezes até mais fácil, né? Um pouco mais fácil. A prece, nesse caso, pode, por outro lado, ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortalecer o seu moral, como a gente aprendeu. A gente já aprendeu sobre isso, né? Sobre a vibração, né? O poder da prece, como ela é dirigida até o outro, né? Aí a gente finalizou o prefácio. Eu vou ler 2 questõezinhas do Livro dos Espíritos, gente. Questão 920 e 921, que está no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, ou seja, castigos e bênçãos, né, terrenos. O item é felicidade e infelicidade relativas. Allan Kardec pergunta assim: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Aí eles respondem assim: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então a gente já aprendeu, a gente comentou isso, inclusive, se eu não me engano, no Evangelho passado. A gente habita o planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, onde a felicidade não reina 100%, né? Então, a gente pode perceber por nós mesmos e pelos outros, a gente nunca vai ser 100% feliz, assim como a gente nunca vai ser 100% infeliz. Esse sobe e desce, né, de situações. Então ele responde aqui: não, a gente nunca vai ter a felicidade completa na Terra, porque a vida foi dada pra gente como prova e expiação, né? O próprio Chico Xavier, que com certeza é um espírito iluminado, que veio aqui na Terra, ele mesmo teve problemas. Bom, Jesus, né? A gente pode ir direto nessa fonte, Jesus. Quantos problemas ele enfrentou aqui, né? Mas olha que legal, eles falam assim: mas depende de nós amenizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. Então a felicidade, ela pode, a partir do momento, eu falo assim, né, gente, a partir do momento que a gente desperta para o mundo espiritual, a partir do momento que a gente tem essa certeza absoluta e inegável da vida futura. A vida futura, gente, é a vida após a morte. Então, quando eu tenho essa certeza, eu começo a colocar menos peso nas coisas, né? Eu começo a dar valor, eu começo a dar menos valor para coisas tolas
E em outras questões, de repente uma doença, uma falta de dinheiro, né? Se eu sei que eu estou fazendo a minha parte, eu sei que não vai me faltar o essencial. E eu sei que eu não vou levar nada para o outro lado. Eu não vou levar nada. Tudo vai ficar aqui. Então eu preciso me preocupar com o meu lado espiritual e moral. Aí a gente começa a viver uma felicidade diferente. A gente começa a atrair mais a felicidade e afastar mais os problemas, né? Então é isso aqui que ele fala. A questão 921, Allan Kardec pergunta assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, ou seja, quando a gente entrar num planeta regenerado, né? Quando a Terra for regenerada, aí vai estar transformada, então a felicidade ela vai ser mais constante. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Acho que a gente já comentou um pouquinho, né? E aí eles respondem assim: o homem é quase sempre o artífice, quer dizer, o operário da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode se poupar de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, se a gente praticar a lei de Deus, né, se a gente seguir os caminhos de Jesus, como a gente sempre fala, os passos de Jesus, a gente alcança essa felicidade tão grande quanto o comporte a nossa existência grosseira aqui na Terra. Aí eu vou ler uma nota de Kardec, que Allan Kardec faz, muito, muito interessante. Ele fala assim: o homem que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal. O que é destino futuro, gente? Quando eles falam, né, a vida futura é a vida após a morte. Então, quando o homem se acha bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Olha a comparação que ele faz, né, com a Terra, uma hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corporal, por meio dos males decorrentes destas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco a origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Em virtude desse desvio, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Né? Então, ele está falando, ele está sendo aqui bem claro: a partir do momento que a gente se afasta das coisas de Deus, que a gente se entrega aos nossos excessos,
vem de consequência em consequência, a gente vai caindo na desgraça, né? E aqui falando da própria oração, né, gente? Eu falo assim, fica uma semana sem orar, né? Porque a oração é uma porta para Deus. A gente se mantém perto, né, das coisas de Deus. Fica uma semana sem orar, sem fazer uma prece. Fica um mês, um ano, e vê o que acontece na sua vida, né? Eu vou ler aqui as minhas considerações. Qualquer comentário, por favor, falem, viu? Qualquer testemunho podem falar aqui pra gente. Como eu falei lá no começo, né, gente? Que eu perguntei pra vocês se vocês já passaram ou passam, né, por alguma situação onde a gente quer muito ajudar uma outra pessoa e ela não tem interesse em mudar a situação, né? E daí a gente percebe que não adianta muito a gente querer ajudar. Eu tenho certeza que todo mundo já passou. Quem nunca? Fala aí. Então, mas eu acho bastante importante, a partir de agora ou sempre, né? Quando a gente vê essa pessoa que tá numa tormenta, tá numa aflição e não quer ser ajudada, é importante a gente analisar, porque às vezes essa pessoa, ela tá muito segura do que ela tá passando, né? E a gente, estando de fora, a gente acha que é um sofrimento. E aí a gente, lógico, faz muitas orações, tenta de todas as formas querer mudar, né? E aí a gente vê que essa pessoa insiste, né, persiste em permanecer naquela aflição. Aí a gente pode, às vezes, perceber que talvez essa pessoa esteja passando por isso até por amor por outras pessoas envolvidas na situação, né? Ou de repente por uma intuição que a pessoa tem, que ela tem que viver esse processo. Eu até coloquei um exemplo aqui, né? De repente a gente também já conversou sobre isso, sobre a gente estar no plano espiritual para reencarnar, e no nosso planejamento reencarnatório a gente pede por uma doença, né? Para que a gente passe por aquilo que a gente fez, o que a gente causou para o outro. E a gente pede de todas as formas para que não haja cura, né? Então, de repente, eu causei um mal para alguém e eu, na minha próxima existência, eu quero passar por aquilo, eu quero passar por aquela doença, e eu deixo bem claro no meu planejamento espiritual que eu não quero cura. Eu não quero. E a gente sabe, gente, que espírito superior tem todo o poder, tem todo o poder de curar uma doença que seja incurável aqui na Terra, né? Pelos médicos terrenos. Mas a espiritualidade superior pode curar qualquer doença. Tanto que a gente vê, né, gente, quantas pessoas
em estado terminal, onde o médico fala, olha, nós já tentamos de tudo, a pessoa passou pelas mãos dos médicos mais preparados, não tem cura, não tem cura. E no último instante, a pessoa reage, renasce, né? Então, sobre esse sofrimento do outro, né? Me veio na mente até, gente, o Chico tinha um problema na visão, né? Que eu não me lembro agora qual é real, o que ele tinha na visão, mas era um problema que ia se agravar. E aí a espiritualidade pergunta para ele, a gente pode te curar, você quer? Ele falou, não, eu não quero. Eu quero passar por aquilo que eu preciso passar. Que eu sei que eu vou passar por conta do problema da minha visão, eu vou passar por aflições, enfim, que eu preciso passar. Está no meu planejamento, eu não quero ser curado. Mas ele poderia ser curado. Ele não quis. Aí a gente de fora fala assim, não acredito. Esse cara é louco. Não é possível. Né? Então, da gente começar... É lógico que é difícil, né, gente? É difícil a gente achar esse tipo de situação. Mas é interessante a gente começar a analisar, né? Por que eu quero ajudar e a pessoa não quer sair? E é isso, né? Mesmo que o pedido não seja atendido, a gente tem que manter a fé. Porque nem sempre a vida caminha da forma que a gente quer, da forma que a gente deseja. Então, é a fé raciocinada em Deus, em Jesus, na vida futura, a gente consegue passar por essa ponte, né? E a gente só enxerga o hoje, né? A gente como encarnados, como ele fala aqui, né? Nessa veste grosseira que é o nosso corpo, a gente só vê o hoje. A gente não consegue enxergar o todo da situação. É difícil a gente conseguir parar, enxergar a vida futura. A gente só vê o hoje. Eu não consigo enxergar o que eu posso ter feito, o que o outro pode ter feito, né? Eu vou fazer mais uma rápida paradinha agora, gente, que é um tema que está sendo hoje muito, muito, muito comentado. Vocês até, se vocês estiverem sabendo, me dá um ok aqui sobre o acidente, né, que teve aqui na Salim Maluf, de um carro importado que acabou batendo, né, num carro simples, onde esse carro simples era um Uber, e o carro importado, um jovem negligente, né? E onde esse Uber, onde ele estava trabalhando, ele desencarna. E esse jovem não, pelo contrário. Pelo contrário. Se eu não me engano, ele teve só um cortezinho. Oi, Carlinha. Um cortezinho no supercílio, alguma coisa assim. Por que eu tô comentando isso? Me veio, eu acho que entra um pouquinho aqui, né? Que eu comentei hoje com algumas alunas. É claro que assim, gente, cada um de nós aqui vai desencarnar, certo? Eu vou desencarnar de uma forma, você vai desencarnar de outra. Então, a gente tem que ter um meio para voltar para o plano espiritual, né? A gente não sabe qual vai ser. A gente não sabe se é uma doença, se é um acidente,
esse Uber foi por acidente, né? E se eu não me engano foi instantâneo, né? Ele, bem dizer, ele nem... Aliás, eu posso quase dar certeza, gente, que ele nem sentiu. Como a gente fala, né? Olha, me arrepia só de falar. Que esses acidentes, seja de moto, de avião, tá? Na maioria dos casos, a espiritualidade arranca milésimos de segundos antes do impacto, né? A espiritualidade arranca o espírito do corpo. O espírito nem vê que desencarnou. E eu tenho quase certeza que foi o caso desse Uber, desse motorista. Então, a forma dele desencarnar foi essa. Foi o dia dele. Ah, ele estava no lugar errado na hora errada? Não. Não. Podia ter sido eu. Podia ter sido você. Agora, é claro... Então, assim, só para a gente finalizar o caso desse motorista, que esteja sendo amparado, não tenho a menor dúvida que ele está, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Gente, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Ele retornou no momento certo. Não tenham dúvida disso. Mas como a gente fala, né? Sofre quem fica, né? Se eu não me engano, ele tem 3 filhos. Sofre quem fica. Por isso que eu falo da importância da gente conversar sobre a morte em vida. Agora, esse jovem, ele criou, né, se é essa palavra que eu posso dizer, um débito tremendo na encarnação dele, né? Aliás, vários, porque ele se embriagou, pegou o carro, alta velocidade e matou uma pessoa, né? Então esse jovem criou um débito gigante para ele. E se ele tivesse desencarnado, se esse jovem tivesse desencarnado também, ele chegaria no plano espiritual como suicida, né? Porque ele pegou o carro de uma forma onde ele sabia que estava fazendo coisa errada, que ele poderia sofrer um acidente e desencarnar, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Isso, Ju, a mãe que está protegendo o erro do filho, ela está sendo conivente. Ela está sendo conivente, ela está participando. Ela também está criando aí um débito, né? Vários, porque ela está... nós somos entregues, gente, no momento que a gente reencarna aqui na Terra, nós somos entregues aos nossos pais, que são os nossos tutores. Eles têm, os nossos pais, e nós como pais, né? Nós temos o dever total de criar os nossos filhos da melhor maneira possível. E isso não quer dizer ter dinheiro, isso não quer dizer dar dinheiro aos nossos filhos, né? E a gente vê que de repente essa mãe, ela está pecando, né? Eu não julgo, viu, gente? Eu não tô julgando. Eu não tô julgando. Eu sei, ela é mãe. É mãe. Mas ela não agiu corretamente. Ela tá prejudicando o futuro do filho dela. Então ela tá aí contraindo um débito para ela também. Então é o que ele fala, inclusive aqui no Livro dos Espíritos, né?
a gente vai criando, de consequência em consequência dos nossos atos, a gente vai se destruindo. Vamos continuar. Então me veio isso, né? Sobre a gente enxergar só hoje, né? Porque a gente teve experiências passadas, né? E hoje a gente colhe o que a gente plantou ontem. A gente não pode esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A Ju tá aqui, a gente conversou muito sobre isso, sobre a gente... o que eu quero para minha próxima encarnação? Opa, eu tenho a mais absoluta certeza que eu vou desencarnar e eu vou reencarnar. E como que eu quero voltar na próxima encarnação? É hoje que eu preciso ver isso, é hoje, não é amanhã. Né? Então, vamos cuidar para que a gente tenha, as nossas provas venham de forma mais leves a cada encarnação. Mas se a gente tiver que passar por aquela determinada prova, aquela determinada expiação ou até missão, né? Que aí também eu falo até sobre o Chico, né? Do exemplo do Chico. O Chico veio numa caminhada de missão aqui, né? Então, se eu tiver que passar por aquela prova, expiação ou missão, a pessoa, né? Que a gente está falando do outro. A nossa prece, gente, se eu tô vendo aquela pessoa sofrer, ela pode levar um alívio, um aconchego, sabe aquela coisa quentinha no coração da pessoa? A pessoa pode ter uma diminuição da intensidade da aflição dela. A gente pode pedir pelo outro, como ele fala, né, aqui no Evangelho, por resignação, coragem para a pessoa. Senhor, dê resignação, dê coragem. O que é resignação, gente? Resignação é aceitar aquilo que não pode ser modificado. Mas isso não quer dizer que eu vou procrastinar, que eu vou ficar sentada reclamando, me revoltando, tá? O melhor a fazer é se adequar à situação, né? Por hora. Para quê? Para poder, enquanto a pessoa está vivendo aquela situação, ela viver em paz, viver em equilíbrio. E isso serve para a gente também, né? E a gente tem que escolher as batalhas que valem a pena lutar. Como eu falei lá no início, às vezes a gente acaba perdendo muita energia com coisinhas, com pai, com mãe, com irmão, com marido, com mulher, com filho, com vizinho, que não vale a pena. Que às vezes com um simples perdão, me desculpa, um simples obrigado, resolve. Eu até coloquei aqui um outro exemplo, gente, sobre coisas que a gente não pode mudar, né? Por exemplo, a situação de pais que têm filhos com algum tipo de deficiência, né? Seja física ou mental. É filho. É filho, tem que criar, acabou, não tem escolha. Mas se ele tivesse se esses pais, né, tiverem a resignação e a coragem, e isso, né,
Se eu conheço alguém, algum pai e mãe, e eu conheço que tenha filho assim, gente, é vibrar, Senhor, dê muita resignação e coragem para esses pais não desistirem. Acabou. Né? Isso que essa energia, essa vibração que você está mandando pelo outro. Né? A gente se colocar no lugar. Então, com essa resignação, com essa coragem, o caminhar fica mais leve. Né? Como a gente fala, fica menos penoso. Então, pela nossa prece, a gente pode pedir para que os bons espíritos ajudem, deem coragem, intuam, né, para que eles intuam bons pensamentos para o outro. E a gente pode pedir, gente, até para que eu possa me encontrar em desdobramento com aquela pessoa que está com problema, para que eu possa levar bons conselhos. E a espiritualidade vai fazer isso. Quando eu for dormir, o meu espírito vai se encontrar com a outra pessoa, para que eu possa ajudar. Né? Aí aquela coisa, sabe, quando a pessoa acorda com boas ideias, né, com uma solução de problema. E como ele fala aqui no Evangelho também, né, se for o caso, se precisar, ajudar materialmente, né? Então é legal você tá ligado nisso, tá esperto, né? Se de repente a pessoa precisa de alguma coisa, uma cesta básica, o que a pessoa precisar e você puder ajudar também. E a gente não pode nunca, jamais esquecer, tá? Que a prece, como ele fala, é o nosso pensamento que vai em direção ao outro, seja encarnado ou desencarnado. Né? A gente também pode, já aprendeu sobre isso, orar por um desencarnado. E o nosso pensamento, ele vai na direção do outro, gente, em forma de uma corrente fluídica. E ela chega na pessoa, né, como se fala, né, um bálsamo, né? Ela chega também, gente, com uma forma de passe, de reequilíbrio físico e mental. Quantas pessoas são curadas por tantas orações, né? E uma coisa também, não se esqueçam, jamais, gente, que a gente sempre é auxiliado pelos espíritos benfeitores quando a gente tem boas intenções com os outros. Então, o nosso pensamento, ele quando eu estou pensando, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tal do vigiai e orai. O meu pensamento, ele é plasmado no plano espiritual. Então, se eu estou aqui pensando uma coisa boa, né, orando por aquela pessoa, Senhor, que ela melhore, que ela possa resolver o problema, a questão econômica dela, e de repente eu falo, não, eu vou ajudar. Enfim, tudo isso a espiritualidade está vendo. Né? A gente não pode esquecer que a gente é uma antena. Nós somos antenas. Então, se eu estou com bons pensamentos,
eu vou atrair os bons espíritos que vão me ajudar nessa empreitada para eu poder ajudar o outro. Da mesma forma, se eu tiver com planos ruins, eu vou atrair os afins. Gente, verdade, eu comentei com o Jair sobre um videozinho que eu quero passar, vou passar agora, sobre provas, isso mesmo. Então, por isso, quantas vezes aconteceu já com você de você estar planejando alguma coisa sem falar nada para ninguém, né? Puxa vida, eu quero chegar lá no lugar, falar tal coisa para a pessoa, tomara que a pessoa faça isso, aquilo outro, né? E aí você chega, de repente a pessoa já fez, né? Então a tua vibração foi até ela. O mentor espiritual dela intuiu para que ela fizesse aquilo. Então, oremos pelo outro. Da mesma forma que a gente ora por nós mesmos, a gente ora por aquele que está passando por uma aflição, seja qual for a aflição, né? E que a gente aprenda que todo sofrimento tem uma causa. Se não for dessa vida, é da passada. Então todo sofrimento vai me fazer melhorar, ficar mais forte. Tá? Então eu vou passar esse vídeo rapidinho, acho que tem 20 segundos o vídeo, gente, é um vídeo... então, olha que legal, o Instagram voltou a dar essa ferramenta da gente pegar vídeo ou foto da nossa galeria de fotos. Então é um vídeo de Jesus, que inclusive está no The Chosen, onde Jesus está numa cena muito forte com os apóstolos, né, onde eles estão passando por uma aflição. Eu vou passar, aí a gente comenta rapidinho, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Tanto na cena quanto no diálogo deles. Deixa eu tirar a nossa musiquinha, depois eu ponho de novo. Vamos lá. Aqui, ó. Prestem atenção. Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Isso tá te fortalecendo. Não tire os olhos de mim. Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Isso tá te fortalecendo. Não tire os olhos de mim. 15 segundos de vídeo. Então, eles estão passando por uma aflição, por um sofrimento, e Jesus está lá. Eu tô aqui. Não tire os olhos de mim. Não tire os olhos de mim. Esse sofrimento é para fortalecer a tua fé. Para provar que a tua fé é genuína. Porque a grande maioria das pessoas, no momento da prova, no momento do sofrimento, perdem a fé. Jesus não me ama. Deus me abandonou. E tá lá, na tormenta, né? No maremoto, no terremoto. E perde a fé. O que Jesus fala? Não tire os olhos de mim. Ou seja, o que significa não tire os olhos de mim? Não deixa de seguir os meus passos. Não deixa de acreditar em mim. Eu tô com você. Seja qual for o teu problema que você está passando, eu tô com você.
Eu deixo os meus espíritos de confiança, eu deixo os meus soldados com você. Você não está sozinho, só que você tem que passar por isso. E você vai escolher como passar por essa prova. E é isso que a gente tem que passar para os nossos amigos que estejam sofrendo, que estejam passando por uma aflição. E que isso sirva para nós também. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler a prece final, tá? Na verdade, eu vou ler a prece desse item. Eu vou pedir para você mentalizar a pessoa que você queira mandar a tua vibração, a tua energia, o teu fluido curador, tá? Vai ter um momento aqui da prece que eu vou pedir para você falar o nome da pessoa, mas você não precisa falar. Se você se sentir à vontade em falar o nome da pessoa alto, tudo bem. Se não, aqui, fala na sua mente, tá? E sempre vibrando por essa pessoa, mentalizando essa pessoa. E aí a gente vai finalizar o nosso evangelho, tá? Então fecha os seus olhos, mentalizando essa pessoa. Eu vou iniciar a prece. Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandar a amargura da posição de... Pensa na pessoa agora, fala o nome dela. Se isso for da sua vontade, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico o assistir em suas aflições. Se no seu interesse elas não podem lhe ser poupadas, fazei-o compreender que são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o seu fruto e tornaria a sua posição futura ainda mais penosa. Conduz meu pensamento até ele e que ajude a sustentar a sua coragem. Mantenha os olhos fechados. Vibrando por essa pessoa. Mentalizando essa pessoa bem, feliz, curada. Agradecemos, Jesus, pela sua presença em nossas vidas, porque te amamos e queremos a sua presença nas nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade por ter fluidificado as nossas águas, por ter limpado os nossos lares, trazido a paz, a proteção, o amor, o equilíbrio. Agradecemos os tratamentos que foram feitos, as curas, os passes. E que a gente possa sempre orar por nós e pelos outros, todos os dias da nossa vida.
finalizamos o Evangelho com muito amor. Graças a Deus, que assim seja. Finalizamos. Agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha aprendido e pratiquemos tudo aquilo que a gente aprende aqui. Pratica primeiro com você e depois passa para frente. Seja qual a aflição que você estiver passando, fé que você não está sozinho. Você não está sozinho. Não abandona o barco, que a maré vai acalmar. Vamos junto. Tá bom? Um beijo, gente, no coração de vocês. Amo vocês profundamente. Tamo junto aqui e eternamente. Uma semana maravilhosa, abençoada, iluminada para todo mundo, gente. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Uma semana linda. Amém. Amém.